Olá a todos, sou o professor Eduardo Lama. Vamos trabalhar a temática achados radiológicos na síndrome do bebê sacudido. A etiopatogenia da doença está relacionada com crianças vitimadas de abuso físico e representa a maior causa de morbidade e mortalidade nessa classe. O trauma crânioencefálico é um mecanismo de lesão clássico para a síndrome do bebê sacudido, gerando e formando um sangramento ou um hematoma na região subdural. Dentre os exames de imagem, a ressonância magnética é aquela que traz uma melhor especificidade, uma melhor acurácia para a imagem que possamos correlacionar com a síndrome. A tomografia computadorizada também é um exame que pode ser utilizado, mas o padrão ouro para a síndrome do bebê sacudido é a ressonância magnética. Então aqui nós temos uma imagem que representa o mecanismo de lesão, o mecanismo de trauma, o shaking, ou o balanço, ou o ato de sacudir violentamente, agressivamente essa criança, levando a um trauma, a um impacto das superfícies cranianas, no caso aqui mostrando a região parieto-occipital, mas poderia ser também a região frontal, a região parieto-temporal, normalmente provocando então esse chicoteamento da região cervical, esse movimento de para frente e para trás da cabecinha da criança, mas nós temos aqui esse impacto provocando uma propagação de ondas mecânicas, gerando então um traumatismo dessa massa mole que é o encéfalo nas superfícies duras do crânio. Lembrando que essa interface entre o crânio e o encéfalo existe líquor, que é o fluido contendo maior quantidade de células de defesa, e também nós vamos encontrar o próprio princípio físico do líquido, do líquor, tentando amortecer esse impacto. Então nós temos um aspecto hidrodinâmico, um benefício hidrodinâmico da presença do líquor. Mas, dependendo da intensidade desse impacto, o líquor pode ter uma redução, uma menor qualidade nessa minimização do trauma. E mesmo assim, então, provocar a lesão. Considerando, então, um hematoma subdural, a ruptura dos vasos sanguíneos que estão extensamente revestindo as meninges. No caso, a própria dura mater. O exame de imagem de escolha é ressonância magnética. Então, no caso 1, nós temos uma criança de 3 meses de idade, do sexo feminino. O exame de ressonância feito, realizado sem contraste, num plano axial ou no plano transversal, ponderado em T1. A ponderação em T1, ela nos comprova que a imagem revelada com a substância cinzenta de característica realmente acinzentada ou de característica um pouco mais escura e a substância branca no interior do encéfalo de uma coloração mais clara. Então a ponderação em T1 ela é interessante por esse aspecto. Ela mantém ou respeita o padrão anatômico clássico do corpo. A substância cinzenta mais escura e a substância branca mais clara. Internamente nós observamos em T1 de um aspecto mais escuro, o líquor, que é produzido pelos ventrículos laterais, produzido pelo plexo corióide dos ventrículos laterais, tanto nessa imagem quanto aqui embaixo, e também esse líquor que circula externamente. Ok? O que na ressonância aparecer numa coloração mais escura representa baixo sinal. Então nós temos ali o termo intensidade para caracterizar a ressonância. Baixo sinal, então, hipointenso. Alto sinal, hiperintenso. O líquor, ele se mostra para nós numa característica hipointensa. Então, olhando dessa forma, nós observamos que ao redor do encéfalo existe uma característica hipointensa da presença do líquor, mas em determinado ponto desse crânio, dessa relação crânio-encéfalo, nós vamos encontrar algo que nos caracteriza alto sinal. Então, uma imagem hiperintensa numa região que deveria ser hipointensa. Esse achado hiperintenso nos comprova hematoma subdural na região frontolateral. Ok?
caso 2, uma criança de 8 meses, um pouco mais de idade, né, agora do sexo masculino, também um exame de ressonância magnética feito sem contraste, num plano axial ou no plano transversal ponderado em T1, nós vamos observar novamente o líquor circulando ao redor do encéfalo, mas em determinado ponto nós observamos uma imagem que não acompanha o aspecto em hipossinal que deveria estar. Então nós temos uma imagem hiperintensa, exatamente nessa região agora direita do encéfalo. Tá? A imagem anterior foi na região esquerda, frontolateral esquerda. Agora nós temos uma imagem na região frontolateral direita, tá? Considerando que é uma outra criança, é um outro caso, na região frontolateral direita com aspecto hiperintenso. Então, comprova-se o hematoma subdural através da imagem hiperintensa na região subdural. Ok? Essa mesma criança, do caso 2, esse rapaz, esse menino, de 8 anos, de 8 meses, na verdade, para que se pudesse comprovar, né, e se tirar qualquer tipo de equívoco, né, em relação à formação desse hematoma, nós mostramos a imagem para você agora de uma ressonância magnética ponderada em T2. O que a ressonância magnética ponderada em T2 ela vai nos caracterizar? Então, nós vamos ter a visualização da substância cinzenta, né, numa coloração agora mais clara, né, e a substância branca numa coloração mais escura. Tá? Então a substância cinzenta, né, ela acaba ficando um pouco mais clareada e a substância branca um pouco mais escura. O líquor, na verdade, ele vai aparecer mais claro e o hematoma subdural, ele vai aparecer numa imagem que contrasta com a imagem branca ou a imagem mais clara do líquor. Então a ponderação em T2, ela acaba nos comprovando o hematoma subdural a partir de uma característica de imagem completamente oposta à imagem do próprio líquor, assim como foi na ponderação em T1, quando esse hematoma subdural ele apareceu em hipersinal. Agora, em T2, na ponderação T2, essa imagem do hematoma subdural, ela aparece, então, numa imagem em hipossinal. E assim, a gente consegue fazer o diagnóstico através do exame de imagem de ressonância magnética. Bem, pessoal, isso que eu queria trazer para vocês e a gente continua as nossas discussões no laboratório morfofuncional. Até mais.